Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria te atualizar sobre os custos da base do São Paulo. O Tricolor está entre os clubes que mais investem com suas categorias de base, cerca de 40 milhões de reais por ano. São 12 milhões apenas com a estrutura montada em Cotia, enorme centro de treinamento, responsável por abrigar dezenas de atletas. Importante contar que, apesar do investimento alto, a categoria de base do São Paulo vive garantindo enormes receitas ao Tricolor. Você quer uma prova? Do atual elenco de 36 jogadores, 16 são formados na base. Isso equivale a mais ou menos 44%. As principais vendas feitas pelo São Paulo nos últimos anos são todas de atletas revelados em Cotia. O caso mais recente do Beraldo, vendido ao PSG, o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor são alvos de propostas com enorme frequência. Importante contar que recentemente o São Paulo teve 4 sondagens por atletas que ainda nem estouraram no time principal. Os campeões de sondagem são o William e Henrique. O William Gomes chegou a ter uma proposta de 9 milhões de euros da Roma. A ideia do São Paulo é segurar o atleta para que ele possa ser mais útil, mais aproveitado no time principal e possa render bem mais. Vídeo para falar sobre o São Paulo. Novos avanços, pequenos, mas importantes, na tentativa da contratação do Alexandro, grande alvo do Tricolor, há semanas ou meses. Nas últimas horas, nessa semana, dá para contar que representantes do São Paulo conversaram por telefone com representantes do Alexandro, lateral esquerdo que está livre do mercado. O contrato dele com a Juventus se encerra agora no dia 30 de junho. O Alexandro e seus empresários estão em Goiânia. E depois desse bate-papo, dá para dizer que o otimismo do Tricolor aumentou. No último domingo, na última segunda-feira, o presidente Júlio Casares chegou a afirmar que se o Alexandro ficasse no Brasil, daria prioridade para o São Paulo. Diante da falta de propostas boas da Europa, é grande a chance de o Alexandro assinar esse contrato com o Tricolor, embora o São Paulo tente demonstrar cautela. A grande preocupação é de não vender a ilusão da contratação de um jogador que chegaria para ajudar bastante o sistema defensivo, sem poder ter a confirmação de que vai conseguir cumprir essa operação. Os familiares do Alexandro trabalham muito para que esse negócio aconteça. O pai e o irmão são são paulinos fanáticos. Há suspeita de que o Alexandro também é. Já pelo lado do São Paulo, Lucas Moura, Rafinha, Muricy Ramalho, Milton Cruz, Júlio Casares, todo mundo já entrou em contato com o Alexandro pedindo que ele acerte com o Tricolor. Qualquer novidade eu conto pra vocês. Que tá bem no Campeonato Brasileiro, bem na Libertadores, o técnico ainda não perdeu e agora o próximo adversário no Brasileiro é o meu Colorado. Tá na hora, né, São Paulo, de dar pelo menos uma derrapada. Segundo o Alisson, essa semana vai moiar, hein? Quem consulta os dados sobre assistências do São Paulo nos últimos anos percebe de cara a importância de Wellington Rato. Em 2023, ele foi o líder da equipe com 10 em 64 jogos. Em 2024, ocupa a primeira colocação com 3, empatado com Eric, Igor Vinícius e Lucas. Só que tem um detalhe: Rato não entra em campo desde 4 de abril, quando sofreu uma lesão no tornozelo na estreia da Libertadores contra o Tajeres, em Córdoba. Tudo isso para falar que depois de amanhã ele deve ser a grande novidade em Criciúma, onde o Tricolor vai enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, em Santa Catarina, ele deve ser relacionado pelo menos para o banco de reservas. Aliás, em Criciúma, o Tricolor voltará a jogar depois de fazer 5 jogos consecutivos aqui no Morumbi. Luciano e Igor Vinícius voltam de suspensão. Rafael na seleção brasileira, Ferrarese na venezuelana e Bobadilha na paraguaia estão fora, vão disputar a Copa América. Problemas para Zubeldia, que mais uma vez irá defender a sua invencibilidade no clube. Por sinal, se não perder, vai igualar a mesma marca de Dorival Júnior, que não teve derrotas em seus 11 primeiros jogos pelo São Paulo. Eu acho que é uma energia diferente, né? Você traz um técnico que demonstra dentro do campo, nos treinamentos, uma energia, um estudo do elenco. Ele participa muito, é um cara que chega muito cedo, vai embora tarde, mas participando. E ele consegue uma coisa importante, agregar o jogador no mesmo objetivo. Casares conversou com a imprensa no evento de apresentação do novo patrocinador da barra traseira da camisa do São Paulo.
que, se depender dele, pode mesmo ser vestida por Alexandro. O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que, se por acaso ele vier para o Brasil, São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Ainda esperamos a renovação do Wellington, né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil. Chegadas e saídas devem fazer parte da rotina tricolor a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências será aberta. Rames Rodrigues deve encabeçar a lista dos que vão buscar novos horizontes. Nós nunca tivemos nada objetivamente como proposta. Ele é um jogador internacional, jogou bem aí na seleção da Colômbia, e vamos aguardar o término da Copa América. Acho que depois da Copa América esse quadro vai ficar um pouco mais completo. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu. Nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e, infelizmente, não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta, e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Dedê Alexandro, um lateral super qualificado, respeitado na Europa, com uma carreira bacana, mas por enquanto o presidente diz que tem interesse, tem aquela história toda, mas que é uma negociação difícil. Para você seria uma boa, já que até agora, por exemplo, o Wellington, outro lateral de São Paulo, ainda tem esse imbróglio, tem uma renovação que ninguém explica. Ô, Loirão, eu acho uma ótima, não só pela experiência, mas pode contribuir muito dentro de um vestiário que tem muitos jogadores mais jovens. A gente já tem o Luiz Gustavo, que é um jogador experiente que tem ajudado bastante. A gente já tem o Lucas dentro desse vestiário que tem ajudado bastante. O lateral esquerdo Alexandre pode ser um jogador diferencial nesse momento. E aí fica muito, pelo menos na minha opinião, muito claro, né? O Wellington provavelmente deve estar de saída. O Wellington não renovou o contrato ainda. Tem o Patrick, que é o lateral esquerdo, que é um lateral mais jovem. Então tem que ter um tempo para ele ir se adaptando. E se conseguir concretizar a contratação do Alexandre, seria uma excelente aposta aí do Júlio Casares. E até complementando o que você bem disse, tem o Rafinha com experiência no grupo também, boa, né? Bem lembrado, Leirão. E acho que é importante você mesclar mesmo. São Paulo está num caminho que parece bem bacana. Bom, o São Paulo, porque teve o Casares ontem dando entrevista, anunciando o novo patrocínio, um dos patrocínios lá na barra da camisa e tudo mais. Mas ele também falou sobre os jogadores, o Wellington e Alexandre. O Wellington tem contrato com o São Paulo, mas o contrato acaba no fim do ano e está super enroscada a renovação. E o Alexandro é uma possibilidade. Muito bem, então não está fácil para nenhum lado, Arnaldo. Não está fácil trazer o Alexandro, como disse, a preferência dele é na Europa. Também não está fácil e nada fácil renovar a renovação com o Wellington, como disse o Casares disse agora, o Carlos Belmonte tinha falado para a gente lá na live que a distância ainda é imensa entre o que está pedindo os representantes do Wellington e o que o São Paulo está oferecendo. Tem um oceano aí entre eles, então o São Paulo está nessa. Acho que antes de entrar na questão da lateral esquerda, é inevitável comparar a entrevista do presidente do Corinthians e 2 horas depois a entrevista do presidente do São Paulo. Pelo momento de cada clube. Pelo evento, né? Enquanto o presidente do Corinthians estava alfinetando o patrocinador nas costas, o São Paulo estava apresentando o patrocinador nas costas. Enquanto a estabilidade política do São Paulo talvez tenha atingido um nível, que é sempre traiçoeiro isso, hein? Mas um nível mais alto, e as receitas da camisa um nível mais alto, o Corinthians com os problemas. Porque eu falo isso, o Vessone lembrou os recortes do derby, Corinthians e Palmeiras. Eu insisto, há 3 anos, quando começou essa gestão, está no 4º ano, o São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos no mesmo barco, sendo que o Corinthians tinha um barco ainda com mais combustível que o São Paulo. Em 3 anos mudou muita coisa. Então hoje o São Paulo tem mais arrecadação, estádio cheio, mais público médio do que o Corinthians, coisa que nunca aconteceu na história,
isso é significativo, um elenco mais farto, possibilidades, vários problemas ainda. O São Paulo não está são, tanto que a principal digamos, declaração da entrevista do Casares, nessa representação do patrocínio, foi o tal plano de saneamento da dívida bancária em 5 anos. Que é um plano, vamos acompanhar, detalhar. Um plano que tem um fundo para que em 5 anos o São Paulo tenha o saneamento de suas dívidas fiscais, que normalmente comprometem, fiscais e bancárias, que comprometem o seu fluxo de caixa, que às vezes atrasa salário, direito de imagem, que a direção, se não solucionou isso, aponta por um possível desfecho positivo, mesmo que acabe o mandato dele. E é importante pensar um pouco na frente, né? Lembrando, quando o Casares assumiu, era transfer ban. São Paulo não tem mais possibilidade de transfer ban. Uma coisa é não ter dinheiro para contratar o Alexandre. Outra coisa é você estar bloqueado, como está o Corinthians, como está sangrando. O São Paulo não está mais sangrando. Esse é um ponto importante desse momento para a gente comprovar que uma gestão ok é capaz de revigorar um clube grande. Uma gestão desastrosa é capaz de destruir um clube grande. Né? Isso a gente, em poucos anos. Essa questão do Wellington, voltando ao ponto principal, talvez seja uma das mazelas dessa gestão que herdou contratos complexos da categoria de base da gestão anterior e tentou modificar isso no meio do caminho, renovar todos os contratos da base para que eles não saíssem de graça, todos os jogadores. Com o Wellington não funcionou. E a cada dia que passa, o empresário do Wellington tem a faca e o queijo na mão para assinar um pré-contrato com outro clube e receber do outro clube o que seria o direito federativo do Wellington. O empresário não quer renovar com o São Paulo, tá óbvio. Por mais que o jogador tenha laços no São Paulo, esteja bem no São Paulo, que o técnico queira, o empresário não quer. Ele não vai renovar com o São Paulo. O que ele pede é... O Wellington é mais ou menos da geração Diego Costa e Rodrigo Nestor. Ele pede 20 vezes mais do que ganham Diego Costa e Rodrigo Nestor. O parâmetro é esse, né? São caras mais ou menos da mesma idade, mais ou menos da mesma condição, titular. Sendo que o Nestor ainda tem o asterisco do gol histórico, que provavelmente vai fazer uma renovação dele. Ele que tem um contrato mais longo. Então o Wellington não vai renovar com o São Paulo. Porque o empresário não quer renovar com o São Paulo. O empresário tentou levar ele para a Rússia no último dia da janela, não sei se você lembra. Sim. Às vésperas de São Paulo e Flamengo, final da Copa do Brasil. Ele acabou ficando e foi até importante. O Alexandre é uma possibilidade, completamente diferente do Wellington. Já é muito mais velho, já não é um lateral, atuou como terceiro zagueiro na Juventus, encerra o seu contrato, é um jogador talentoso, evidente. Trabalhou com o Muricy no Santos lá atrás, tá? Então, não é uma substituição... o São Paulo vai ganhar com isso. Não, fisicamente vai perder. Tecnicamente pode ganhar. E o Wellington, pelo que eu entendi, mesmo se não renovar, vai até o final, vai até dezembro. O São Paulo não vai liberar, não vai chegar. Tem isso. Porque na conversa com o empresário é aquilo. O São Paulo não está mais frágil. Então você não vai renovar, mas você vai ficar até o dia 31 de dezembro. Isso você vai ter que se ver com a massa aí. Claro. Sim. Beleza? Pode assinar o pré-contrato. Então, essas são mudanças sutis que fazem toda a diferença na prática, né? Então, eu acho que o fato de não estar mais sangrando permite ao São Paulo ter planos para o médio prazo, né? É claro que isso não é também modelo para ninguém, o que aconteceu no São Paulo. Primeiro, não está tudo solucionado. Segundo, teve uma espécie de golpe para a permanência no poder, certo? O Corinthians não tem reeleição. O Casares conseguiu a reeleição. Mas o fato é que permanecer no mesmo grupo, inclusive o mesmo grupo que dirige o futebol, pelo 4º ano seguido, os caras já sabem quando é para virar para a direita, quando é para a esquerda, quando é para ir para o centro. E o São Paulo agora tem uma comissão técnica que tem um certo... Não tinha. O Carpini era uma ameaça, porque era um cara muito inexperiente para idas e vindas do futebol. Foi um erro. Os Rames foi um erro. Ainda estão aí, o Rames está lá, está jogando
Mas os erros agora, eles impactam menos do que impactavam no início da gestão. Então, para mim foi muito simbólico ouvir um presidente e outro no intervalo de 2 horas. Pareciam duas coisas completamente diferentes. Dois clubes completamente diferentes que há 3 anos estavam muito parecidos, né? Então, eu acho que o São Paulo conseguiu respirar, né? Agora tem que aproveitar isso para não voltar 10 casas. A ideia do fundo é espetacular. Se o São Paulo conseguir colocar em prática, o que é um fundo? Você pega um dinheiro emprestado no banco, que é o que asfixia o São Paulo, é juros. Você paga lá, por exemplo, tem uma dívida lá de 300 milhões e você paga todo mês, você não paga a dívida, você paga 15, 20 milhões de juros. Então você vai chegar para um fundo. O que é o fundo? Eu, você, o Bala, os caras vão juntar lá, vão colocar o dinheiro dessa dívida, você quita com o banco. Geralmente quem empresta dinheiro para clube de futebol são bancos menores, porque ele sabe que ele vai receber 10 meses e o 11º não sabe se vai receber, quando mudar o presidente ele não sabe, então os juros é lá em cima, né? Se isso der certo, você passa a remunerar o fundo com juros de mercado, que é bem menor que o juro bancário. Então 0,9, 1,3, que seja 2%, que quase nenhuma aplicação paga isso hoje, 0, quase nenhuma, tá? Tem que ser bolsa, o risco é alto, para isso... Viu, boleirada? Escutou o que o Massa falou? Galerinha, os boleiros aí. Pra isso, gente, você precisa ter o quê? Governança. Precisa ser aprovado no conselho. E a tal credibilidade. Pra quê? Porque é o seguinte, isso aí vai demorar 6, 7, 8 anos para o investidor ver o dinheiro de volta. Nesse passo de 1, 2% ao mês. Então o próximo presidente não pode simplesmente dar de ombros para isso e voltar a gastar. Você precisa colocar uma trava. Então, isso é uma das soluções. Cara, foi isso que o Nobre fez. Só que não era um fundo, vários. Era ele. Entendeu? Depois da banana que o Ardai comeu. Então, essa questão, se o São Paulo conseguir regularizar isso, vai ser uma das melhores coisas que o Casares fez. A outra é, time que tem torcida e patrimônio não pode gastar mais do que arrecada. Não pode. É simples. Não pode. Então... O São Paulo tem torcida, tem patrimônio para sair desse lugar onde ele se colocou e parece estar se recuperando mais rápido. O Corinthians tem uma dificuldade, que é um estádio para ser pago. É difícil. Eu não sei se lá no Parque São Jorge, na Fazendinha, há espaço ou até para o setor imobiliário. Teria que fazer um estudo. Eu sei que no São Paulo existe, para mim é um crime que nenhum presidente do São Paulo tenha pensado nisso, né? Porque você tem um déficit de vagas só nos hospitais que está na região, as pessoas não têm onde dormir, não têm onde ficar. É um bairro que foi crescendo e que é estritamente residencial. Tem muita casa grande, né? É capaz da Independente construir um hotel e o São Paulo ficar lá olhando pra isso aí. Entendeu? Rapaz, tá nessa pegada aí. Agora, só uma ainda com relação ao Wellington, e tal, o empresário não quer que ele renova, tal. Eu vou falar uma coisa que eu já falei 1000 vezes. Eu sei tudo, não sei como é que é a vida do Wellington, de onde ele veio, quais as dificuldades que ele passou e tal. Mas pra mim, até hoje, seja você quem for, você deixar toda a sua vida na mão do empresário. Porque, na verdade, não sei se o desfecho vai ser o mesmo, mas o que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu com o Caio Paulista, né? O empresário falou assim, não quero, vou embora, vou pirulitar, foi lá e agora ele é o 13º reserva do Palmeiras. Não sei se vai acontecer isso com o Wellington, acho até um jogador com mais recursos do que o Caio Paulista. Mas você deixar, né, o cara é do São Paulo, o cara... Toda vez que entra em campo, ele se mata em campo, joga a vera e tudo mais. Aí o empresário não quer porque vai ganhar uma grana. Tem uma coisa muito nossa. É assim. Tem uma coisa muito nossa. Mas eu fico pensando no jogador. Mas você tá pensando no jogador? O jogador não tá pensando nisso.
Eu sei, o que é espantoso para mim. Claro. Que seja comandado desse. A lei do passe mudou de lugar só. Não, mas é que para mim é espantoso. O jogador mudou do ponto de vista da personalidade do jogador. O jogador mudou o feitor só. A senzala continua aí. Entendeu? Porque ele falou sobre eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Beleza, Tiras, mas aí eu vou falar pra você, cara, mas quando você tava na M, quem pagou sua faculdade? Não, assim, eu entendo, eu concordo. Quem deu de comer pra sua família fui eu, né? Eles têm contrato. Os caras entram onde o clube não entra. Entendeu? Não entra mais. Então, o empresário nada mais é hoje, né? Não tem bons empresários, tá? Tem bons empresários. Existem bons trabalhos, senão não dá para vilanizar todo mundo e achar que todo mundo não presta. Não dá. E nenhum setor de atividade humana é assim. Só que, se o jogador tem personalidade, tem boa formação, ele se coloca com o empresário de outra forma. Somos parceiros, né? Agora, muitos são dependentes do empresário. Por quê? Lá no começo, o cara não tinha chuteira, não tinha que comer, não tinha como andar, como ir pro treino, o que fazer, que era onde o clube devia entrar. O clube, os clubes, não é só o São Paulo, não. Os clubes deviam entrar nessa aqui. Vem cá, família, vamos cá, vamos lá. Pô, o West Ham é um clube gigante? Fala pra mim. É grande, enorme, monstruoso? Não é. O West Ham tem um centro de treinamento com 3 imóveis, tipo Minha Casa Minha Vida. Na Inglaterra nada é arranha-céu. Em Londres tem lá os imóveis. Pra quê? Pra socorrer as famílias que estão em dificuldade. O pai usa droga, a mãe é alcoólatra, e o moleque treina, bom jogador, vem cá, vamos tratar. Sim. Isso custa dinheiro, entendeu? Então é aí que o empresário entra. O empresário vai lá, ajuda, agora ele quer pôr o dinheiro de volta. O Wellington é simples, é o seguinte: não vai sair, vai jogar até dezembro. Se o Zubeldia quiser, escala, se não quiser, não escala. Acabou. E dentro a gente também precisa conviver com isso. O Danilo, entendeu? O Danilo aqui coloca o fato de onde o São Paulo falhou nisso, né? Fala assim: caso o Wellington tem um histórico, ele sempre foi escanteado pelas gestões. Ele estava estourado para a Copinha, não estava em categoria nenhuma, até que o interino da base levou para o profissional. E agora, no caso do Caio, todo o foco no Caio e não no Wellington. E agora querem ele. Também tem isso. Aí o empresário aproveita, claro. Tem isso também, né? Claro. Exatamente. E dentro disso que o Arnaldo está dizendo, o São Paulo está mais organizado. Quando o Belmonte fala, ó, é um oceano que separa, tal, tá claramente falando, cara, nós vamos bater no nosso teto aqui, você não vem pedir. No caso do Corinthians, a informação que se tem do Carlos Miguel é que estão metendo 4 vezes mais o salário e mesmo assim ele não quer. Mas se você tá tão fragilizado, você vai perder o goleiro, a sua torcida vai ficar brava, você oferece 4 vezes mais e dando. Depois eu vejo como eu pago. Sim. Porque não era para oferecer. Pular de 200 para 800. Os funcionários de 1.500, 2.000 não receberam. Seguem, até ontem à noite seguem. Então como é que o cara vai aceitar isso aí? Beleza, vai me pagar 4 vezes mais, né, o Scarpa e Mike? O Casares também falou sobre a janela de transferências do São Paulo aí, quem pode vir, quem pode não vir, além de Wellington e Alexandro. Vamos ouvir. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu, nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos de ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação é importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Bom, tá aí o Casares falou, agora o discurso do Casares não, tem que fechar a conta. Quando teve o balanço agora, não, tivemos uma opção esportiva, né? Exato. Mas agora tá chegando na hora de fechar essa conta. Que para os clubes brasileiros vender jogador não é uma opção, né? É uma obrigação. Não é, sim, sem dúvida, faz parte do jogo. A questão é que, como ele falou, hoje não tem um jogador valioso para ser vendido, né? O Pablo Maia seria esse jogador, teve uma lesão séria, não vai sair nessa janela. Então, ou o São Paulo faz uma venda ruim de algum jogador da base que esteja surgindo, William Gomes, ou posterga um pouco. E
Eu acho que o São Paulo só vai negociar se tiver uma proposta razoável. Não vejo nenhum jogador tão atrativo. Isso que eu ia falar. Nesse momento. Não tem Hendrick. Jogador de São Paulo na seleção, goleiro veterano, o Rafael, né? Não é... E Luciano, ninguém que não é assim, que você não vai vender. Não tem exato. Ó, a questão de você negociar jogador da base, jovem, só tem duas formas de mudar. Primeiro, ter um campeonato decente no Brasil, calendário bom. Segundo, o mais importante, mudar a legislação. Porque o moleque diferente, com 16 anos, só pode assinar até 18. Com 17,5 ele pode ir embora. Então acabou, não tem conversa. E a nossa moeda vale 5, 6, 7 vezes menos do que a moeda global. Então não adianta ficar chorando. Eu ouço isso direto nas minhas lives, né? É que vendeu muito cedo. É que beleza. Você não quer vender o cara por 300 milhões? Ok, o cara tem direito a 60 milhões só na assinatura. Fora mais 6 anos recebendo em Libra. Beleza. Então o jogador fala, não, fica comigo mais 3 anos, renova. Não, eu renovo. Beleza, eu tô abrindo mão de 60 milhões, mais 60 milhões em 5 anos. Você vai pagar quanto pra mim? Eu vou pagar 22 milhões. O cara vai embora. É simples. É só, entendeu? O exemplo que a direção de futebol, né? O Casares falou isso, o Belmonte deu uma entrevista pra gente semana passada. O exemplo que o Belmonte, diretor de futebol, usa é o Beraldo. Proposta no meio do ano, 12 milhões. São Paulo segurou. 2 milhões de euros. Ele ainda estava se firmando como titular. Aí vendeu por 20 no final do ano, com ele... O São Paulo pretende, a direção de futebol, utilizar minimamente o jogador antes que ele seja vendido. É o caso do William Gomes, o Henrique do Carmo e tudo mais. O GRVS fala, quem vê vocês falando do Wellington, parece que estão falando do Roberto Carlos, lateral comum demais. Só no Brasil tem uns 5 melhores atualmente. Não vejo mesmo. Quando você fala 5 melhores atualmente só no Brasil, você está falando de um bom jogador. Né? Considerando que aqui na seleção, que no futebol brasileiro tem 20 times da Série A, você tem 5 bons laterais, então você está falando que é um bom jogador. Eu não concordo com você, meu caro GRVS. A galera acha que todo mundo, que em cada time tem o Júnior, né? O Leonardo, tá todo mundo lá. E eu acho que tem um ponto aí que a gente precisa discutir. Já é muito bom. É claro que é. Tem um ponto aí que a gente precisa discutir. O jogador não quer ficar e tem uma dificuldade de entender que ele tem que cumprir o contrato dele. Isso. Então ele vai jogar e acabou, ele não tem problema. Ele tá fazendo. Exato, não tem problema. Vai cumprir até dezembro. Se o São Paulo ganhar títulos e tal, ele sai consagrado, ganhou o título e decidiu, escolheu ir embora. Sim. E o Casares também falou sobre ele mesmo. Luiz Zubeldia deve estar encantado com o Zubeldia. Vamos ouvir o que o Casares diz. Vale metrô para ele, como é que é o passe? Acho que é uma energia diferente, né? Você traz um técnico que demonstra dentro do campo, nos treinamentos, uma energia, um estudo do elenco. Ele participa muito, é um cara que chega muito cedo, vai embora tarde, mas participando. E ele consegue uma coisa importante, agregar o jogador no mesmo objetivo. Não que o Carpini não fizesse, o Carpini também é um grande técnico, certamente vai crescer na profissão. E eu sempre brinco que o Carpini passou por aqui, deixou 2 legados importantes. A Supercopa Rei, que foi para nós muito importante, e a quebra de um tabu. Então ele deixou também um legado importante. Claro que a sequência não foi positiva, mas nós acreditávamos e acreditamos em jovens técnicos. E o Zubeldia era já a nossa primeira opção em janeiro, e não pôde vir naquela época. Então nós estamos seguindo e trilhando um caminho da renovação, porque o Zubeldia não deixa de ser uma renovação, né? Uma figura nova no cenário do futebol e que nós estamos felizes. E estamos acompanhando o trabalho muito proximamente, como estamos fazendo. Até agora eu sinto que a energia foi um componente importante, além do aspecto tático, da comissão técnica que é importante, todos os auxiliares. Nós estamos muito felizes e vamos tentar continuar avançando. Muito bem, tá aí falando do Zubeldia, queria desde janeiro, não veio o Carpini, aquela coisa oratório, e tal. Hein? O homem tem oratória. O Casares tem muita oratória. Ele tem um bom discurso. Falou da energia do Zubeldia, meu caro Arnaldo. Acho que isso é inegável, né? Mas é aquilo, né? Quando ele fala em algumas entrevistas, essa também ele chegou a citar, que o Zubeldia era o plano A em janeiro. Quando o Carpini veio, ele falou que o plano A era o Carpini, né? Então o dirigente sempre consegue, com lábia, convencer, A 2.0. Né? Exato. Mas de fato acho que o São Paulo agora tem um outro tipo de comissão técnica no comando da equipe, né?
E a utilização do elenco também por parte do Zubeldia, menos jogos que o Carpini, ela já se mostrou melhor, né? Conseguiu usar mais gente, aproveitar melhor os jogadores. E agora tem um outro desafio que aí é durante a Copa América só com o brasileiro, manter o time nessa posição, com alguns desfalques do meio para trás que vão obrigá-lo a mudar um pouco o time. Vai ter, o goleiro já muda, o volante também estava fazendo par com o Alisson, com a Bobadilha sai. Então o Zubeldia, a partir do jogo contra o Inter, tem outro desafio e talvez também aí do meio para frente a grande incógnita se ele consegue juntar Luciano, Lucas e Caleri, que até agora não foi possível. É o começo ainda, né, do trabalho do Zubeldia e tal, mas tá todo mundo encantado, não perdeu, tem energia e tudo mais. E a gente tá falando sobre o Corinthians sem querer voltar no assunto, mas você vê como são alguns detalhes, né? Você acerta na escolha, ou aparentemente acerta na escolha do treinador, você muda muita coisa dentro foi como, o contrário era o erro do Carpini. Você erra com o Carpini, você quase condena o ano. Aí você acerta, como parece ter acertado com o Zubeldia, esse negócio muda no futebol rapidinho. E clube grande tem muito disso, né? O campo sempre vai ser muito importante. Corinthians emenda 2, 3 vitórias, ganha um majestoso, vai parecer que se organizou de novo e não é nada disso. Mas o campo fala muito. Se o começo dele fosse ruim, provavelmente não seria uma coletiva tão ali empolgada. Estamos com um planejamento para pagar dívidas e tal. Exatamente. Eu acho que o assunto seria aí. E a situação do treinador? Se ele se arrepende de ter trocado? Então o campo vai sempre falar nessa hora, não tem como. E é o período que o Zubeldia mais teve tempo agora para treinar. Então o que a gente vai ver quinta-feira, vamos falar mais ao longo da semana, vai ter muito o trabalho dele, né, Massa? Vai ter muito trabalho dele. O São Paulo não é de demitir treinador, mandar embora treinador por qualquer coisa. A correção foi feita. E se o São Paulo tiver esse olhar que parece ter o Zubeldia, né, do todo com o treinador, se o resultado não vier e mantiver, o São Paulo parece ter um grande treinador em mãos. Também é importante lembrar que ele é jovem, que ele também vai cometer os erros dele, que ele também vai ter as dificuldades dele. Se for assim, se o São Paulo souber entender